Olá, virtuosas! Mais uma quinta-feira, mais um episódio. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo 78 e vamos ler do 1 ao versículo 7. Vamos aqui juntas. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais contaram. Não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem os seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Esse salmo aqui foi um poema sobre um poema da família de Asaf. E aproveitando essa ponte falando de família, vamos refletir nesse salmo um pouco sobre a família, a importância da família, buscar os mandamentos que o Senhor nos deixou. E é importante o primeiro passo serem dos pais, que são os nossos primeiros exemplos, que os pais ensinem aos seus filhos as escrituras desde pequenos, quando os seus filhos estão pequenos, para que cresçam com sabedoria, temor e amor ao seu Deus, né? E que eles sempre lembrem a importância de estar em comunhão na igreja com os irmãos, a importância de ser parte do corpo. E falando de família, quando foi a última vez que você se reuniu com a sua família para desfrutar daquela refeição e da companhia? Hoje no Virtuosas vamos aprender um pouquinho sobre a mesa posta e a importância dela na visão bíblica. E é com você, Fernanda, e a Patrícia. Olá, queridas irmãs. Qual foi a última vez que você fez uma refeição com a sua família à mesa? E qual a importância da mesa para nós, mulheres e mulheres cristãs? Para falar um pouco mais do assunto e falar sobre mesa posta, a importância e muito mais, o Virtuosas convidou Patrícia Braga para nos ensinar e nos edificar através da mesa. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Fernanda. Olá, tudo bem, virtuosas? É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês e convido todas vocês a se assentarem à mesa com a Fernanda, comigo, com a presença do nosso Pai. E, Patrícia, a gente vê na mesa muitos elementos e muitas vezes tem aquele questionamento, né? A mesa posta ela é algo muito sofisticado, ela precisa de muitos elementos. Como é que eu vou arrumar a mesa? E eu volto um pouquinho mais atrás. Como é que começa a história da mesa com as mulheres cristãs? Então, Fernanda, a história da mesa é algo que arde meu coração, porque ela é um princípio. O princípio, ele é a base de tudo, ele é um princípio de Deus, é a mensagem de Deus para a nossa geração. Então, eu faço uma outra pergunta para as nossas mulheres que estão nos assistindo, as virtuosas. Qual foi a última vez que você fez uma mesa? O que você colocou sobre a sua mesa? Há mais de 3.000 anos atrás, Fernanda, mais ou menos 3.400 anos antes de Jesus Cristo, Deus, ele arquitetou toda a mesa. Se vocês, ao terminarem aqui o programa e quiserem checar lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 23 a 30, vocês vão ver que lindeza é, como Deus passou tudo para Moisés. Nós costumamos dizer que Deus foi arquiteto e Moisés foi um engenheiro. Então, a mesa do tabernáculo, tá? Que era o
um templo deles itinerante. A mesa foi o segundo objeto a ser confeccionado. Primeiro foi a Arca da Aliança. Então Deus deu todas as coordenadas para Moisés, todas as medidas, que a mesa do tabernáculo precisava ser de um tamanho um pouco menor, porque ela iria se mover junto com o tabernáculo. Então ela teria 70 centímetros de altura, 45 centímetros de largura e 90 de comprimento. E ela teria as 4 pernas, como nós chamamos. Ela teria ali círculos onde se encaixariam no tampo a mesa. E é o formato mais aproximado que se tem notícia das mesas atuais. Segundo estudos, e a Dev Titus, que é uma das grandes autoras e tem um legado imenso sobre mesa, não existe nada falado na história e biblicamente em relatos sobre essas medidas da mesa. Os egípcios, eles já se utilizavam de se assentar à mesa, mas não era essa mesa com essa altura e com essas dimensões. Eram mesas que elas mais que separavam o alimento do chão, eram mesas mais baixas. Então, realmente, a história nos traz isso com o passado do tempo, a evolução que a mesa sofreu, mas tudo partiu lá de Êxodo. E Deus ainda disse mais, que Moisés confeccionasse as bacias, as taças, elas eram em ouro, eram em prata. Por quê? Porque ali seriam colocados elementos para adoração a Deus. Pães que seriam oferecidos como oferta, os sacerdotes ali colocariam como oferendas para Deus. E aí, quando Jesus Cristo vem, nós temos o entendimento de que lá em João, Jesus disse o quê? Que ele é o pão da vida. Então, lá no início, Deus preparou para a vinda do seu Filho, Jesus. E aí, Fernanda, se a gente for avançar um pouquinho na história, Jesus, ele se movimentou muito, ele teve muitos momentos ao redor da mesa. Jesus, ele amava comer, ele amava se relacionar ao redor da mesa. E ali ele curou, ali ele amou, ele discipulou. E nós temos várias passagens bíblicas com Jesus ao redor da mesa. Ele se assentava com publicanos, com gentios, com prostitutas. E indo mais um pouquinho para o final da história, que me toca muito ao coração, só uma observação, tá? Vocês vão ver cerca de 100 ou mais citações sobre mesa na Bíblia. E Jesus tem várias passagens que eu poderia aqui citar para vocês, muitas. E Jesus escolheu o último encontro dele com os seus discípulos ao redor de uma mesa. Eu fico me perguntando, Fernanda, ele poderia ter ido para a beira do rio? Ele poderia ter convidado os discípulos para irem a algum monte, como ele costumava fazer? Mas não, ele escolheu estar ao redor da mesa. E ali ele planejou todo aquele momento ao redor da mesa. E Jesus amou, né? Ele perdoou, porque naquele momento ele se entregou completamente aos discípulos, porque Judas o iria trair e Pedro o iria negar. Então ele ali serviu aos discípulos. E tem uma palavra muito linda, um versículo muito lindo que Jesus diz: quem é o mais importante? É aquele que está sentado à mesa ou o anfitrião, aquele que está servindo? Quem é, gente? É o nosso convidado, é quem está sentado à mesa. Mas aí Jesus lindamente ele diz: mas eu venho como aquele que serve. E para fechar esse contexto bíblico, Jesus ele bate a porta. Lá em Apocalipse, né? Nós temos essa mensagem. E ele bate a porta. Se nós abrirmos, porque Jesus ele é um Lorde. Eu costumo dizer que na etiqueta social ele é o precursor. Não tem ninguém mais gentil, não tem ninguém mais cortês e mais amado do que Jesus. Ele bate a porta. Se nós abrirmos, ele entrará. Ele vai com a gente sentar no sofá para comer no sofá? Não. Ele vai para o jardim? Também não. Ele diz o quê? Que ele ceará conosco. A mesa. Então a mesa é uma ordenança.
É um princípio instituído por Deus. E não só eu que digo, a ciência mais na frente, os dados estatísticos, os estudos, os Estados Unidos têm muitas pesquisas em universidades que vocês conhecem, como Harvard, como Columbia, como Illinois. E eles fizeram, Fernanda, muitas pesquisas com adolescentes e crianças. E foi constatado o poder que a mesa tem na questão da disciplina dessas crianças e adolescentes, na linguagem, no linguajar. Porque a criança, desde cedo que se assenta à mesa com os pais, ela desenvolve, como você é da área educacional bem sabe, desenvolve o poder da comunicação, da fala. Quando nós estamos à mesa, todos estão sentados, nós ficamos mais ou menos à mesma altura. Então, a mesa, ela nos traz unidade, ela nos traz conexão, porque você está olho com olho, né? Você não fica comendo ali de cabeça baixa ou pressuponho que todo aquele momento da refeição, mesmo que você esteja chateado com alguém, você não vai conseguir minimamente ficar, pelo menos, sem pedir para ela te passar o prato de arroz ou então ali a jarra de suco. Então, eu vou ter que olhar nos teus olhos. Né? E ali já tem aquele momento do desarmar. Então, quebrantamento, né, Patrícia? Quebrantamento. É lindo. Eu amo falar sobre a mesa, porque ela realmente tem um poder. E se todas nós tivermos a noção como os lares, eles podem sim serem resgatados, serem melhorados, porque não há nada tão bom, né? Aquela frase que diz que não possa ser melhorado. E quantos lares estão se desfazendo por falta, Fernanda, dessa unidade entre a família? E um simples lugar, a mesa, ela é um ponto de encontro da família, de amigos. Como nós conversamos outro dia, eu e Fernanda, quando nós estamos sentados à mesa, é um ambiente tão informal que você ali se solta, a conversa flui de uma forma mais alegre, mais tranquila. E eu costumo muito dizer para você que é mãe, você quer conhecer a amiga da sua filha ou o amigo do seu filho? Convida para se assentar à mesa. Já vão anotando, meninas, olha as ricas dicas e olha que a gente ainda nem está falando propriamente dos objetos da mesa posta, mas já a gente vai fazer essas perguntinhas para a Patrícia. E incrível, Patrícia, o quanto a Bíblia nos convida a sermos hospitaleiros, né? E a mesa eu vejo esse lugar de hospitalidade, de aconchego e de intimidade. Como você muito bem falou, é na mesa onde a gente resolve alguns problemas muitas vezes, é a mesa onde tem um quebrantamento, sim, onde estávamos conversando, as lágrimas caem, né, dentro da xícara. A mesa é o lugar de alimento, né, do pão espiritual e do pão que nutre o físico. Isso. Né? Nutre o físico, nutre a alma e o coração. Discipulado. Sim. É lugar de discipulado. Muitas vezes nós somos exortados e precisamos ensinar os nossos filhos, desde pequeno, a agradecer pelo alimento. A mesa é lugar de discipulado, é lugar de perdão, é lugar de cura, é lugar de conexão, como nós já falamos, é lugar ali de compartilhar, de celebrar. Se nós pararmos realmente assim para analisar, eventos sociais como aniversários, 15 anos, casamentos, sempre tem uma mesa onde o bolo é colocado, né? E o bolo ali é o alimento principal, onde os noivos vão partir, onde a debutante de 15 anos vai apagar a velhinha, então tem a mesa. Acordos de paz e guerra, há milênios atrás, eram feitos ao redor de uma mesa. Empresas, quando tem reuniões, as pessoas se reúnem ao redor da mesa. O pastor, quando nos chama muitas vezes para conversar em momentos de aconselhamento, também quando nós procuramos, ou um irmão da igreja, nós nos assentamos à mesa. A Santa Ceia. A Santa Ceia. E tem uma passagem muito linda, Fernanda, que eu gosto sempre de trazer para vocês, virtuosas, é a história de Mefibosete. Davi, ele honrou a vida de Mefibosete, porque havia sido um pacto que ele tinha feito com o pai de Mefibosete. Caso um dos dois falecesse primeiro, um cuidar da família do outro.
Então, quando Davi trouxe Mefibosete para estar na presença dele no castelo, ele não só restituiu de bens, mas ele sabia que só isso não era necessário, porque Mefibosete tinha uma deficiência física. E naquela época, a pessoa que tinha deficiência física, ela infelizmente ela era vista de uma forma muito triste, né? Muito deturpada, e até porque Mefibosete passou muito tempo morando num vale, num lugar onde só tinham pessoas com deficiência. Então Davi lindamente disse que Mefibosete, a partir daquele dia, passaria a fazer as refeições com ele à mesa. Então, Mefibosete, a dignidade dele, a honra dele, ele estando ali sentado à mesa com o rei, penso eu que num lugar de honra, né, junto ao rei, ele ali, para ele, foi muito mais do que todos os bens de terras que Davi tinha restituído anteriormente. Foi muito mais valioso. E é onde a gente diz que a mesa é um legado que você deixa para sua filha, para sua neta. Né? A herança se remete a bens materiais. O legado é aquilo que você deixa, é o que passa de geração para geração. Então é muito lindo. E Patrícia, vamos aqui ajudar agora as nossas virtuosas que nos assistem a organizar, né, a mesa, porque geralmente as pessoas acham que eu preciso comprar diversos elementos, e aqui a prova viva de que elementos que muitas vezes a gente tem em casa, a gente pode sim oferecer um pouco de amor para esse convidado, né, hospitalidade para essa pessoa que nós vamos receber, né? Para mim a mesa organizada e ela não precisa ser luxuosa, para mim é o que vale um eu te amo, seja bem-vindo, essa casa é sua, pode se assentar. Então, vamos ajudar as nossas amigas virtuosas a como organizar aqui a mesa, quais elementos, o que é que eu posso fazer, o que é que não pode. E agora, por favor, nos ensine aqui, vamos conversar o que fazer e o que não fazer também. A mesa é uma linguagem de amor, né, Fernanda? Como você bem falou, atos de servir, eu estou servindo alguém. E eu não preciso, muitas vezes, falar verbalmente. Através de gestos, com uma mesa que você coloca, a pessoa se sente honrada. Eu digo para vocês que foram inúmeros os suspiros e as carinhas de surpresa que eu já tive ao ofertar uma mesa. Né? E se a gente puder comentar, a mesa não é frescura, é frescor de amor. Não é coisa de gente rica, ela é para todos. Então, o que eu digo primeiramente às virtuosas, abra os seus armários, as suas gavetas, veja o que você tem em casa, porque muitas vezes nós temos muita coisa, Fernanda, guardado. Você não precisa sair correndo para uma loja. Veja primeiro o que você tem. E segundo ponto que eu digo, use tudo que você tem de melhor para os que estão na sua casa com você. Honre a vida deles. A primazia. A primazia. Eu fui criada não de uma forma errônea, mas a minha mãe não foi preparada nesse sentido. Nós recebíamos muito em casa, mas nós guardávamos a melhor toalha, o melhor prato, o melhor copo para a visita. E essa visita às vezes demorava tanto a vir. E aí nós colocávamos para os de dentro da nossa casa, que estão conosco no dia a dia, que estão dividindo a caminhada, né, da vida ao nosso lado, nós colocamos de qualquer jeito, muitas vezes, a toalha manchada, o copo que está ali quebrado. Não, vou colocar porque o melhor é para a visita. E é para ser o contrário. A gente precisa fazer essa inversão. É honrar primeiro os de casa. Né? E aqui nós temos, tá? 4 propostas de mesa. Não é que vocês vão fazer essas mesas diferenciadas da forma como estão aqui numa mesma mesa. É como se vocês, virtuosas, fossem escolher uma proposta de mesa e fazer na sua casa. Então, a nossa queridinha aqui, que acho que foi eleita, né, Fernanda? Acho que foi a infantil. Essa é uma mesa, tá? Para você que está em casa, que ela pode ser feita para sua filha, para sua sobrinha, para sua neta. Quando a gente traz a criança para a mesa, e aqui tem elementos, tá, que eu trouxe do tema, uma mesa temática das princesas. São elementos que são lúdicos.
Você está trazendo o universo dessa criança para estar com ela. Então, a criança vai se sentir pertencente, ela vai ficar mais alegre. E aí, talvez, essa criança que tem algum problema com o alimento, ela já vai perceber o alimento de uma outra forma. Então, aqui nós colocamos a caneca, tem um leitinho. Aqui pode ser tanto um café da manhã como um lanchinho da tarde. Nós temos aqui um cupcake com as gotinhas de chocolate. Não é todo em chocolate, porque já tem um leitinho de chocolate. A gente tem que balancear esses nutrientes. Temos aqui as princesas contornando o biscoitinho. Esse é um biscoitinho integral. E aqui nós temos a frutinha, as uvas. E colocamos também um guardanapo, Fernanda, onde a gente já vai ensinando para a criança, desde pequeno, como a usar o guardanapo. E um garfinho infantil, que é importante que se diga isso, para que a criança não se machuque, porque o nosso garfo, o garfo de adulto, ele é mais pontudinho. Então, a criança ali por volta dos 5, 6 aninhos, ela já vai saber manusear, se nós ensinarmos, prepararmos, né, desde pequena, a usar o garfinho e a faca. Em torno de 1, 2 aninhos já dá ali para a gente ir dando a colherinha, a criança vai pegar no alimento, porque faz parte do processo, ela sentir a textura do alimento, ela ter esse contato. Mas a colher deve ser o primeiro item a ser passado ali para a criança já por volta de 1, 2 aninhos. Então, essa é uma proposta de mesa infantil. Nós usamos esse lugar americano florido, tá? O lugar americano, ele é um forro de mesa. Você vai vestir a sua mesa. Você vai escolher que tipo de forro você vai usar. Ou a toalha, ou um lugar americano, ou um caminho de mesa, ou uma base de MDF, que ela é em madeira, e você coloca uma espécie de touquinhas, você vai trocando. E aí eu sugiro a vocês escolher apenas um forro de mesa. Não sobrepor itens, porque eles têm a mesma funcionalidade. Era exatamente isso que eu queria te perguntar, Patrícia. Em alguns locais, principalmente onde vendem, né, artigos para mesa posta, às vezes a gente vê a toalha, né, e acima da toalha a gente vê suplá, jogo americano. E a pergunta é, pode ou não pode? Olha, Fernanda, essa é uma pergunta interessante, porque o suplá, ele não é um forro de mesa, né? Ele é um prato maior, ele é um prato rígido, onde comumente nós usamos em refeições como almoços, jantares, eventos também mais formais, também pode-se usar. Ele é usado para demarcar o lugar, para não passar ali o calor do alimento para a mesa, para não haver respingos, não sujar o seu forro de mesa. Ele é um item básico de mesa? Não. Eu diria que se nós formos comprar, você pode investir mais nos forros de mesa, que são as toalhas, como eu falei, lugar americano, caminho de mesa, tá? Ou a base MDF, e deixar o suplá para um outro momento. Aí a sua pergunta foi, nós vemos mesas onde tem a toalha e tem lugar americano. Fernanda, nós falamos muito em etiqueta sobre a funcionalidade, só se levar para a mesa aquilo que realmente vai ser utilizado, né? Então, você tem aí, no caso, sobreposição do mesmo item, que são forros de mesa. A toalha ela é um forro de mesa e o lugar americano também é um forro de mesa. Mas, se a Fernanda vai ficar feliz sobrepondo um lugar americano sobre uma toalha na casa dela, no dia a dia, ela fica à vontade para fazer o que faz sentido para você. Mas nós, como somos consultoras da área, nós precisamos orientar as pessoas, porque você vai receber pessoas na sua casa, né? Vão ter eventos mais formais ou informais, mas no dia a dia, se você ficar mais feliz sobrepondo os itens e quiser ter mais trabalho para lavar também, porque você vai lavar a toalha de mesa e vai lavar o lugar americano, se faz sentido para você, faça. Eu costumo dizer isso, a gente aqui está não para engessar a etiqueta, né? A gente está para orientar, mas aí a pessoa vai realmente decidir o que é que faz sentido para ela, né? A sua autoria, né? Assinada à sua forma. Exatamente. E aí, assim, podemos caminhar mais um pouquinho? Sim, sim. Aqui nós temos uma proposta que é muito interessante de se falar, que tem muita gente em casa que tem as famosas Duralex, né, Fernanda? Xícara da vovó. A xícara da vovó, que tinha umas que eram amarelinha, azul.
E elas são inquebráveis, né, gente? Sim. Se cai no chão, você ali corre, apanha logo, muitas vezes ela não se quebra. E aqui é um conjunto de Duralex que eu trouxe com uma colherinha daquelas de cabo de plástico, tá? Aqui é um lugar americano, que eu vou só retirar aqui esse prato. Ele foi feito de papel craft, que é um papel mais grosso, que você vai achar aí em qualquer boa papelaria. E aqui eu coloquei uma folha que eu tinha sobre o papel craft e fiz esse lugar americano. Então, você pode fazer o seu lugar americano personalizado. E aqui nós colocamos o sanduíche dentro do saquinho de pão. Fizemos uma gracinha, colocamos aqui uma fitinha de rami, que é um tipo de sisal, e aí quando o seu convidado chegar a olhar, ele vai se sentir muito querido. Ou mesmo a Fernanda, quando for tomar o café da manhã dela, nós precisamos também fazer, Fernanda, mesas bonitas para honrar a nossa vida. Nós merecemos, porque nós precisamos nos amar primeiro para depois amar o outro. Né? Então, você pode perfeitamente fazer uma mesa dessa. Ah, Patrícia, mas eu moro sozinha, não tem graça. Tem graça. A partir de hoje, você vai chamar Jesus para se sentar com você à mesa. E aí você coloca 2 lugares. Um para você e outro para Jesus. Diz, Senhor, vem tomar um café da manhã comigo. Espírito Santo, você senta aqui comigo. Essa mesa é sua também. A mesa é dele. Se ele não tiver a mesa, nada faz sentido, porque tudo eu costumo dizer que é intencionalidade. Para quem você está colocando a mesa? Por que você está colocando a mesa? A gente não precisa estar esperando aplausos, nem aprovação das pessoas. Isso é um hábito que é construído. Se você faz para Deus, e aquilo dali sua família vai se acostumando, porque muita gente, Fernanda, já quer começar a fazer a mesa posta da noite para o dia. Mesa posta nada mais é do que você colocar itens, decorar a sua mesa, é colocar algo sobre a mesa. Então precisa ser um hábito, porque o conjunto de hábitos ele se torna um comportamento. Então eu sugiro que vocês marquem dias na semana, refeições onde todos estejam em casa, e aí vocês combinam 2 vezes na semana, aí vai aumentando 3 vezes. A Patrícia não dá, só dá no final de semana. Faça aos finais de semana, aos sábados, ou então no domingo, após sair da igreja pela manhã, ao invés de almoçar no restaurante, faz a mesa, traz ali, ou se está cansada, tudo bem, pede o alimento aí por ser delivery, não tem problema. Mas a mesa, né, que você seja a primeira a oferecer hospitalidade para os do seu lar, né? Honrar, como você muito bem colocou, honrar os de casa, né? Os de casa. Primeiros. E aí vocês poderão usar os elementos que vocês tiverem em casa, Fernanda. Aqui foi uma plantinha artificial, nós fizemos esse vasinho com vidrinho de leite de coco, com junta e uma rendinha, que vocês também poderão fazer, tá, gente? Se eu conseguir, todas elas vão conseguir. E tenho certeza que nós temos aí artistas nos assistindo. Com né, certeza. A ideia da mesa posta, a gente sempre arremete, e eu digo, eu me coloco nesse grupo também, era que a ideia que a gente tinha era que tudo tinha que ser muito sofisticado. E de repente, da taça, você passa para o copo que eu tenho em casa, né? Copo tranquilamente. E assim, lembrando que só vai à mesa aquilo que for utilizado. Se eu não for tomar água ou suco, eu não preciso colocar esse copo aqui. Porque vai ser mais um item que você vai estar colocando na sua mesa e depois você ter que higienizar, lavar. Então, eu vou usar o copo para tomar uma água, né? Que aqui a gente vive numa cidade muito quente, apesar de que todo mundo tem o hábito do cafezinho. Mas eu tomo um cafezinho, Fernanda, e depois eu tomo uma aguinha. Para equilibrar, né? Para equilibrar. Então, aqui é uma mesa possível a todos. Não tem desculpa. Todo mundo tem aqui esses elementos ou pode confeccionar. O papo tá gostoso, né? Muita coisa que a gente não sabe. Então, para ver as 2 últimas opções, assista o nosso próximo Virtuosas.